Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Luan Moraes, sou doutorando pelo PPGH-UF, integrante do Núcleo de Dimensões do Medievo, Translate Estude vinculado à UF, e também integrante do grupo de estudos sobre Britânia, Irlanda, Ilhas do Arquipélago Norte na Atividade no Medievo, o INSULA. Então, bem, primeiramente gostaria de agradecer mais uma vez a parceria do Labora Latames pela oportunidade de estar comunicando aqui um pouquinho dos desdobramentos da minha atual pesquisa de doutorado. Agradecer a você, enfim, que qualquer hora do dia estará assistindo esse vídeo. E sem mais delongas, né, o tema da minha comunicação de hoje, na verdade, é uma proposta um pouco mais teórica sobre um dos pontos que eu estou desenvolvendo na minha atual tese de doutorado. Como vocês podem ver, o tema da minha comunicação se chama Ficção, Literatura e Medievo, notas teóricas sobre a ficcionalidade na obra literária medieval. Pois bem, a primeira coisa que eu gostaria de comunicar com vocês hoje é justamente para a gente tentar trabalhar um pouco sobre esses paradoxos em relação a falar sobre literatura medieval e o que isso, de certa forma, implicaria, ok? Primeiramente, seria, no caso, perceber que os paradoxos da literatura medieval envolvem a voz e a pena e as chamadas literaturas, porque falar em literatura medieval, no caso, seria falar em uma literatura escrita, mas também, sobretudo, uma literatura oral. Primeiramente, porque a literatura, a gente pode compreender a literatura como uma categoria social, histórica e especializada, segundo nos diz o Raymond Williams, num livrozinho chamado Marxismo e Literatura. Dizer que a literatura é uma categoria social e histórica significa dizer que a literatura ela é moldada, construída, adaptada e apresentada de acordo com condições históricas, materiais e determinantes de cada época. Desse modo, obviamente que o contexto medieval, as formas como os medievais apresentavam, representavam, experienciavam a sua própria realidade, vão ter um impacto significativo na construção do que seriam essas literaturas medievais, primeiro por uma via de transmissão oral, posteriormente pela pena do registro escrito. A segunda pergunta, no caso, ficaria, ok, tendo a compreensão de que a literatura medieval ela é construída e ela é pensada sobre determinadas formas específicas de desenvolvimento, a pergunta que nós fazemos é, houve então uma literatura medieval? Se a gente tentar compreender nos temas acima que eu mencionei, de certa forma a gente pode sim defender que houve uma literatura medieval. Obviamente que não o contexto e que não o sentido que nós damos à literatura hoje em dia, que é muito legatária dos conceitos formulados lá no século XVIII e no século XIX, que a gente vai discutir um pouquinho hoje aqui. E chegamos ao terceiro ponto, que seria, na verdade, o grande centro da minha discussão hoje com vocês aqui, que são as ideias, as categorias de verdade e mentira para a gente analisar qualquer obra literária em específico, que é o tipo de tipologia documental que eu vou trabalhar aqui com vocês hoje. E, dentro dessas dicotomias entre verdade e mentira presentes numa obra literária, advogarmos a possibilidade de, sim, dizermos que existiu uma ficção medieval, ok? Mas a primeira coisa que eu gostaria de deixar clara e destacar é que verdade e mentira não são categorias de análise dentro de um estudo, dentro de uma reflexão de caráter histórico-literário. Porque, de certa forma, a gente vai ver que as fronteiras entre ficção, realidade, real e imaginário dentro da literatura, mais especificamente ainda da literatura medieval, elas contêm problemas epistemológicos e problemas teóricos significativos. Então, pois bem, passando, chegamos até então ao chamado paradigma secular. O paradigma secular, dentro dos estudos literários, dentro da crítica literária especificamente, vai advogar que o conceito, que a ideia de ficção, ela vai surgir com a modernidade e com o principal gênero responsável por iluminar esse caminho, que é o gênero do romance. Ou seja, a ficção surge com a modernidade, surge com o romance ali no século XVIII. Para isso, é necessário que a gente também categorize e a gente entenda as narrativas pré-romance e as narrativas pré-modernas. Segundo o paradigma secular, as narrativas pré-modernas possuíam uma não credibilidade imanente ao texto, ou seja, logo de partida, as narrativas pré-modernas, de qualquer caráter que fosse, tinham essa composição da não credibilidade, esse componente da mentira e da fraude imanentes à própria construção textual. Dessa forma, nós chegamos aqui a mais uma vez um problema significativo,
Ou seja, nós temos, segundo a lógica do paradigma secular, a modernidade enquanto representante de um ceticismo radical e a pré-modernidade enquanto um representante da chamada credulidade infantil, ou seja, os indivíduos que viviam na pré-modernidade, seja na antiguidade, mas especificamente aqui no nosso caso, no medievo, não tinham a capacidade de desenvolver um raciocínio lógico, racional e sofisticado para conseguirem distinguir de maneira mais clara, de maneira mais objetiva, aquilo que era ou não verdade. Em outras palavras, segundo essa lógica do paradigma secular. E talvez uma das principais representantes desse tipo de pensamento é a crítica literária Catherine Gallagher, que um ensaio publicado em 2007, né, no original em inglês se chama The Rise of Fictionality, né, a ascensão da ficcionalidade. Quando traduzido para o português ficou um capítulo publicado sob o nome de ficção. Ela vai definir a ficção com as seguintes palavras: a ficção nada mais é, segundo essa lógica aqui apresentada, como uma categoria conceitual de histórias críveis que não tivesse a pretensão de serem tomadas por verdadeiras. E a gente vai discutir os problemas dessa definição e os problemas do paradigma secular quando eles são aplicados para a gente entender a ficcionalidade na literatura medieval. Chegamos aqui, então, aos problemas e às alternativas colocadas, para a gente pensar um pouquinho melhor sobre essas características. A primeira é que essa conceituação proposta pelo paradigma secular e pela Catherine Gallagher é também um ato de periodização. Porque quando você conceitua, define e categoriza determinadas estruturas teóricas, como é o caso da ficção, nesse sentido, você também está categorizando, conceituando e definindo a partir de uma lógica de periodização específica. E aqui eu trouxe duas autoras que vão ir completamente de encontro à lógica do paradigma secular e do chamado pensamento analógico, tal qual foi estabelecido, tal qual foi esquematizado, pensado pelo professor Hilário Franco Júnior em um texto chamado O Pensamento Analógico, publicado na coletânea de ensaios 3 Dedos de Adão, ensaios sobre mitologia medieval. Que basicamente o pensamento analógico do professor Hilário Franco Júnior e o paradigma secular advogam a defesa de que, por conta dessa forma de pensar o mundo, por intermédio das analogias, por intermédio de você não estabelecer diferenças conceituais tão gritantes entre si, entre o chamado mundo sobrenatural e o mundo natural, existia uma certa indistinção de homens e mulheres medievais sobre aquilo que experienciavam e viviam, sobre aquilo que eles conseguiriam definir ou não enquanto realidade ou enquanto imaginário. Então, isso seria uma categoria específica e uma característica específica das sociedades pré-modernas e pré-industriais. Então, a Julie Orlemansky e a Michelle Carnes vão estabelecer estudos que vão ao encontro, obviamente, dessa categoria, defendendo a seguinte perspectiva. A Orlemansky vai defender e pensar a ficção, ao contrário, enquanto um processo historicamente demarcado. Ou seja, ela vai colocar para o jogo da análise a ideia de uma poética comparativa e uma hermenêutica da ficção. Ou seja, nós devemos pensar a ficcionalidade, a institucionalização do conceito de ficção dentro, mas também fora do contexto social de produção de um determinado texto. Porque se a gente for pensar pela lógica do paradigma secular para as produções literárias na pré-modernidade, nós iremos acabar caindo mais uma vez nesse ato de periodização e nessa leitura teleológica e linear da história, no sentido de que nós sairíamos de uma Idade Média crédula, de uma Idade Média infantil, de uma Idade Média onde não existiria a capacidade de um pensamento racional sofisticado, em direção a uma modernidade cética, a uma modernidade iluminista, a uma modernidade racional, nessa linha de sentido. Ou seja, você vai secularizando o ponto de vista e as características cognitivas de uma determinada sociedade. Ou seja, você ter o completo discernimento de um texto ficcional, daquilo que você está ouvindo, daquilo que você está lendo, daquilo que você está tendo contato, segundo o paradigma secular, essa suspensão voluntária da descrença, no sentido de que somente a modernidade, somente os indivíduos modernos seriam capazes de fazer essa diferenciação assim de maneira tão clara,
isso também seria uma marca de desenvolvimento secular de uma sociedade, ou seja, uma característica de maturidade societal, ok? Pelo contrário, a própria Orleans vai propor essa poética comparativa da ficção, estabelecendo de como os regimes de verdade, aqui entre aspas, ou seja, como os autores e como seu público-alvo percebiam, construíam, se apropriavam desse tipo de conteúdo, eles moldavam sua percepção sobre as possibilidades daquilo que estava sendo apresentado em um texto, em um romance, em uma crônica, entre um poema, entre qualquer gênero específico literário no medievo, e uma hermenêutica da ficção, ou seja, uma análise do texto, mas não do texto pelo texto, uma análise do texto e das condições sociais que foram responsáveis pela produção do mesmo. Dessa forma, a ficção estaria agregada nessa reflexão de sentidos. Nós temos aqui também a própria Michelle Carnes, que ela vai defender, no seu próprio ponto de vista, que essa suposta privação entre aquilo que os medievais percebiam não enquanto verdade ou enquanto mentira, na verdade pode ser considerada e pode ser avaliada sob uma ótica de uma escolha estética dos próprios autores medievais, uma escolha estética e intencional. Porque, segundo a Michelle Carnes, e ela vai advogar isso defendendo, por exemplo, a análise dos livros de viagem, dos relatos de viagem e do estudo das maravilhas contidas nesses relatos, que as possibilidades engendradas por determinados gêneros literários específicos, como no caso dela, os livros de viagem, pelo contrário, vão dar uma gama cada vez maior de possibilidades de análise sobre os limites entre o real e o imaginário dentro da própria literatura medieval, pensando que, se os autores colocavam determinadas estruturas textuais, determinados temas narrativos, eles faziam isso de maneira consciente, porque tratava-se de uma escolha estética para dialogar com um determinado público-alvo e também como uma forma de representar ou de apresentar materialmente dentro do texto literário características sociais e culturais que estavam permeando aquela temporalidade onde esses indivíduos estavam inseridos. Ok? Então, em linhas gerais, os problemas são esses, algumas das alternativas também colocadas são essas, e nós chegamos à reflexão final de que a grande tarefa para a gente pensar e para a gente caminhar aos avanços de tentar compreender a própria ficção medieval como um construto literário socialmente demarcado e também historicizado a partir desse ponto de vista, é que nós não devemos essencializar a ficção atrelando o seu surgimento ao surgimento da modernidade e ao surgimento de um gênero literário específico, o dito romance histórico, como vai advogar George Lukács, certo? Ali no século XVIII e no século XIX. Ao contrário, nós devemos historicizar os impulsos dessa definição conceitual que nos são colocados, de modo a compreender de que a estrutura, a forma e o conteúdo de uma obra literária variam de acordo com a temporalidade e a espacialidade na qual é produzida e ou estudada. Dessa forma, portanto, nós podemos dizer que a literatura é e só pode ser uma noção historicamente definida. Se a literatura só é e só pode ser uma noção historicamente definida, a ficção também o é, dessa mesma forma. Portanto, eu acho que cabe a nós, medievalistas, o trabalho indispensável de pensar a literatura, a produção literária, a produção artística, de um modo geral, ligada à compreensão final de que a literatura ela é uma produção social e uma ação material que transforma e que é transformada por meio das realidades coletivas, ao combinar-se com um conjunto das circunstâncias históricas e objetivas que condicionam, de certa forma, a sua existência. Okay? Então, são pontos de análise, são categorias aqui para a gente pensar um pouquinho de como é perigoso nós essencializarmos essa ideia da ficção atrelada ao surgimento da modernidade, nessa linha teleológica de uma Idade Média infantil, de uma Idade Média racional, rumo à modernidade iluminada, racionalizada completamente pelo paradigma secular e pelo advento da ficção, de separar essas estruturas conceituais tão gritantes assim no nosso modo de perceber, vivenciar e de expressar a nossa própria realidade. Então, dessa forma, eu acredito que cabe a gente ponderar, cabe a gente analisar um pouquinho melhor
sobre que impulsos conceituais a gente está desenvolvendo e como nós pensamos principalmente a ideia, a noção, o conceito de cultura e a própria noção de literatura quando aplicadas ao medievo, ok? Então, aqui estão meus dados de contato para vocês, caso vocês tenham interesse. Aqui está também uma lista de referências que eu selecionei para apresentar essa comunicação aqui para vocês. E, no mais, eu só agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar comunicando um pouquinho os avanços, né, ainda que iniciais da minha pesquisa, e espero encontrá-los e encontrá-las quando a gente for debater esses temas na nossa mesa. Então, muitíssimo obrigado, mais uma vez, e até mais.